Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando aqui a segunda aula sobre psicanálise. Hoje é dia 30 de abril de 2020. E lembrando que na aula anterior a gente falou principalmente do tópico que os autores intitularam A Gestação da Psicanálise, ou seja, como é que a psicanálise surgiu, quais foram as técnicas que Freud utilizou. E para a gente resumir um pouco da aula anterior, é importante a gente ver o seguinte: como se deu essa cronologia no seguinte sentido. Primeiro, Freud, após os estudos com Charcot, ou ainda estudando com Charcot, e no início da sua atividade de volta à sua terra natal, ele utilizou o quê? A hipnose. Mas ele já via ali na hipnose alguma coisa faltando, ele já via que aquele não era o método ideal, que precisava ele colocar ali alguma coisa pessoal que desse um contorno mais produtivo, que fosse algo que realmente puxasse a subjetividade do sujeito, no caso as pessoas que ele estava atendendo, sobretudo os casos de histeria. Né? Então, retornando a Viena, ele passa a utilizar a sugestão hipnótica. Né? Depois, junto com Breuer, que escreveu com ele os estudos sobre a histeria, né? Um livro muito interessante, só de casos clínicos, eles utilizaram o quê? O método catártico e, por fim, a partir da sugestão de uma jovem anônima, ele passou a utilizar o método da associação livre. E o que é o método da associação livre, que ele chamou também de cura pela fala. Há um outro termo também que ele utilizou, que ele dizia limpeza da chaminé, ou parece que a própria paciente é que dizia isso. É a limpeza da chaminé, ou seja, uma maneira de escoar aqueles sentimentos, de fazer com que aqueles sintomas eles fossem reduzidos e com isso a pessoa pudesse se sentir, né, melhor. Então, esse último método, essa técnica da associação livre, é o que até hoje a gente utiliza na prática da clínica psicanalítica. Falei isso também na aula passada. Então, hoje a gente segue adiante no texto e vamos iniciar falando sobre a descoberta do inconsciente. Esses slides eu vou mandar também lá na plataforma para vocês, ok? E aí Freud faz o seguinte questionamento: qual poderia ser a causa de os pacientes esquecerem tantos fatos de sua vida interior e exterior? E aí os autores comentam o seguinte, que o esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo e era exatamente por isso que havia sido esquecido. O penoso não significava necessariamente sempre algo ruim, mas podia se referir a algo bom que se perdera ou que fora intensamente desejado. E através do método da associação livre, alguns pacientes ficavam envergonhados com algumas ideias e imagens que lhe ocorriam. Então, no método da associação livre, como o próprio nome já sugere, a gente convida a pessoa a falar livremente sobre o que ela está sentindo. Algumas situações, naturalmente, constrangem as pessoas a falarem sobre esses sentimentos. Por quê? Porque elas têm vergonha, elas acham, né, que é moralmente errado, tal, etc. Né? E aí, a esta força psíquica que se opunha a tornar consciente e revelar um pensamento, Freud denominou resistência. Na verdade, existem palavras que a tradução que foi feita do alemão para o inglês, depois do inglês para o português, elas variam, isso muda algumas coisas, mas isso a gente precisaria debater só se fosse a questão aqui, aprofundar realmente na psicanálise. E desde o início a gente está vendo que não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ter um panorama geral, então a gente não vai perder tempo, né, ou investir tempo falando sobre questões de traduções ou de detalhes sobre conceitos. Né? E aí ele chamou de repressão o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Estes conteúdos psíquicos estariam no inconsciente. Eu quero recordar também aqui a primeira aula que a gente falou sobre a psicanálise, onde eu falei que o inconsciente, a gente precisa entender o inconsciente como um
um lugar dentro de nós. Falei até sobre a questão da neurociência, que comprovou aquilo que Freud já dizia, né, há mais de 100 anos atrás, ou seja, a ciência ainda vai provar essas coisas que eu estou dizendo, e hoje existem estudos, né, através de neuroimagens que mostram que realmente existe essa área dentro do nosso cérebro, para a qual nós colocamos conteúdos que têm um afeto muito forte, no sentido traumático, no sentido de vergonha, ou no sentido similar a qualquer desses sentimentos, e que, por ser assim, vai para o inconsciente. Através desse mecanismo, né, que Freud chamou de repressão, na verdade a tradução ideal é recalque. Inclusive, quero lembrar aqui a vocês também, quando a gente falou sobre o surgimento da psicologia, sobre o senso comum, tal, etc., uma das expressões que os autores falam é justamente aquela expressão que diz assim, ou seja, expressões do popular, que foram da ciência psicológica, que foram utilizadas no popular, no senso comum. Uma delas era garoto ou rapaz recalcado. Então, na verdade, o mecanismo do recalque é algo extremamente complexo e que, na verdade, não significa doença, significa saúde. Ou seja, esse processo só se dá nas pessoas que têm uma elaboração, elas têm uma estrutura psíquica que permite isso. Por exemplo, esse mecanismo do recalque ele não vai ser tão claro no psicótico. Se a gente for falar, né, um pouco de estruturas, a partir de uma contribuição de Jacques Lacan, né, da escola francesa, a gente vai falar sobre neuroses, psicoses, perversão. Mas principalmente nesse quadro aí, neurose e psicose, a gente tem na psicose uma fragmentação total do sujeito, e na neurose a gente tem uma estruturação do sujeito, ou seja, se existe, do ponto de vista de Freud e de Lacan, se a normalidade existisse, não é anormalidade, se a normalidade existisse ou existir, o que mais se aproxima disso é a neurose, ou seja, a neurose é aquela estrutura complexa e, de certa forma, saudável do sujeito. Não é? Então, estes conteúdos todos, não é, eles iam para o inconsciente, eles estariam no inconsciente, daí a ideia do inconsciente como realmente algo da interioridade do sujeito, algo que está realmente no mais íntimo do sujeito, do ser. E aí a gente passa para a primeira teoria sobre o aparelho psíquico. Eu comentei agora sobre o livro Estudos sobre a Histeria, que é um livro que data mais ou menos de 1895, se não me falha a memória, né? Mas em 1900, né, no ano 1900, e agora sozinho, não mais com Breuer, Freud escreve o livro A Interpretação dos Sonhos, né? E nesse livro ele apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade, né? E essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas. E quais são essas instâncias ou sistemas? O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. A gente falando um pouco mais de cada uma dessas dimensões, a gente vai poder entender melhor. O inconsciente exprime o conjunto de conteúdos que não estão presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso aos sistemas pré-consciente e consciente pela ação de censuras internas. Estes conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e ter sido reprimidos, isto é, foram para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é um sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento. Então, essa primeira teoria, em 1900, na interpretação dos sonhos, Freud, inclusive na psicanálise a gente disse que teve a primeira tópica e a segunda tópica. Essa é a primeira. Só que a segunda tópica, como a gente vai ver depois, ela não é exatamente tópica, porque quando se fala de tópica, a gente está falando de topos, de localização. Então Freud tentava mostrar o lugar, inclusive ele, né, faz alguns desenhos assim tal, para mostrar mais ou menos dentro do cérebro da gente como aquilo ali
estaria estruturado, né? Ou organizado. E então o inconsciente, ele seria esse aparelho, né? Com leis próprias, né? E para onde as experiências não positivas ou reprimidas e etc., elas estariam, e poderia ter alguma relação, alguma pontinha, vamos dizer assim, lá no pré-consciente ou consciente, algumas vezes, né? Ou seja, na verdade, na segunda tópica que a gente vai entender melhor a dinâmica, porque na segunda tópica ele não se preocupou de localizar, mas sim de falar de instâncias psíquicas, no caso id, ego, superego, né? E que essas instâncias elas estão constantemente em movimento, um movimento dinâmico. Então não é assim no lugarzinho assim organizadinho, não. Cada um tem a sua função, né? Onde a gente destaca principalmente a função do ego como mediador do sujeito, né? Da personalidade ou do psiquismo. Já o pré-consciente refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência neste momento e no momento seguinte pode estar. Então, o pré-consciente seria ali uma região intermediária, né? Nem está totalmente inconsciente, nem chegou realmente à consciência do sujeito. Está ali naquela área, vamos dizer, a caminho, mas não chegou totalmente na consciência, né? E para vocês entenderem um pouco melhor a questão da consciência, né, de um modo genérico, a consciência a gente fala como a gente falou naquele assunto anterior sobre o surgimento da psicologia científica, quando os primeiros psicólogos, as primeiras escolas, tinham como objeto de estudo o consciente, ou melhor, a consciência, né? Como a consciência funcionava, aquela questão do pragmatismo, o que fazem os homens, por que o fazem, tal, etc. A escola americana, né? A escola alemã e etc. Já o consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção e o raciocínio. Quando eu convidei vocês em sala de aula para a gente fazer aquele exercício de, por exemplo, quando eu cheguei para vocês e disse, quando vocês escutam a palavra psicologia, qual é a primeira palavra que vem à mente? Qual é a primeira ideia que vem à mente? E disse para vocês, não usem nenhum tipo de censura, guardem essa palavra aí, é essa que você pensou. Porque quando a gente pensa logo algo, aquilo ali, ele vai ter um pouco de relação com o inconsciente na medida em que você não fez esse filtro para dizer, o que é que o professor espera que eu diga? Quando você fez isso, você já tem um processo de racionalização para agradar o outro. Não importa se é o professor ou, noutra situação, alguma outra pessoa, né? Então, no fenômeno da consciência ou no consciente, a gente vai ter destaque a isso, a questão da percepção, ou seja, como o mundo externo vem a mim através dos meus sentidos, através do meu olfato, do meu olhar, né, do sabor, enfim, através dos nossos sentidos, né? A questão da atenção, que é algo também muito importante, né? Então, por exemplo, eu costumo sempre falar também em sala que a questão do aluno usar o telefone, ou estar lá no WhatsApp, alguma coisa tal, eu sinceramente eu não me sinto ofendido quando o aluno fica. Agora, ele está realmente tão alheio ao que está acontecendo, que às vezes eu até digo uma piada assim que todo mundo percebeu, mas o aluno não percebeu. Por quê? Porque ele está concentrado no que está ali, no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, enfim, né? Ou seja, a atenção ela é seletiva. E nós temos hoje em dia uma dificuldade muito séria em relação à atenção. Por quê? Porque nós somos bombardeados diariamente com informações. Então, é importante a gente ter informação? Sem dúvida é. Mas a quantidade de informação, ela às vezes dificulta a nossa apreensão do conteúdo. Por quê? Porque o excesso... Eu gosto de falar também aquela metáfora do próprio computador, né? Quer dizer, quando foi criado o sistema Windows, tal, etc., qual é o principal recurso do Windows?
é justamente como a própria palavra diz, são as janelas, né? Então, aquelas janelas do Windows, sobretudo aqueles primeiros computadores, que, enfim, a memória era do tamanho menor do que a memória de um celular. Então, a gente abria uma janela, abria outra e acontecia o quê? Travava o sistema. Então, com a gente, com o nosso cérebro, acontece a mesma coisa. Quanto mais informações a gente tiver, mais dificuldade a nossa mente vai ter para processar. Eu não estou dizendo que a gente venha estudar menos, que a gente não vá buscar outras fontes, que a gente não estude coisas diferentes. Eu estou dizendo sim que a gente precisa filtrar as informações, né? Filtrar. Então, por exemplo, agora mesmo na pandemia, eu tenho ouvido de várias pessoas que atendo as queixas relativas à quantidade de coisas que se fala na internet, na televisão o tempo todo sobre a pandemia. É importante a gente ter informação sobre a pandemia? Mas é péssimo que a gente passe o dia todo consumindo só esse tipo de informação, né? Porque aí é como, do mesmo jeito que uma expressão até do jovem, né? Bugado, né? Do mesmo jeito que quando o jovem diz bugado, minha filha mesmo, 11 anos, ela usa essa expressão, bugada, buguei. É por quê? Deu bug por quê? Porque veio um excesso de informação, veio alguma coisa que atropelou aquilo ali e a pessoa se perdeu naquele determinado argumento, naquela determinada coisa que estava fazendo. Então, isso é a primeira tópica, né? É a primeira teoria sobre o inconsciente, né? Que Freud fez aí nessa época de 1900. Mas na próxima aula a gente vai falar sobre a segunda teoria do aparelho psíquico. Quando Freud estruturou, né? Foi falar dessa estrutura como id, ego e superego. Instâncias dinâmicas que estão sempre interagindo entre si e fazendo de alguma forma também a produção da saúde, mas também da doença do sujeito quando há uma desconformidade nesse movimento. Beleza, minha gente? Um abraço aí, força, fique em casa quem puder e até a próxima aula.